Olá, bem-vindo ao vídeo. Afinal, como estão as minhas vendas? E o que eu imagino que todo mundo que esteja aqui nesse painel é que queira vender mais. E aí, o que nós vamos fazer? Essa série de vídeos, a gente vai trabalhar tanto a parte técnica do painel quanto a parte de gestão. Então, vamos começar por onde? Vamos começar definindo o período. O que você vai fazer? Escolha sempre o final do mês anterior, ou seja, o dia 31, por exemplo, do mês 7. Se você estiver em agosto ou se você estiver em novembro, você escolha outubro e assim por diante. Porque nós vamos, primeiro passo, a gente vai analisar como é que está a situação. Qual é a situação real tua hoje? Porque sempre para a gente definir um objetivo, nada melhor que saber como que é a situação presente da empresa, qual o departamento, o grupo ou produto que está mais crítico. Eu estou em outubro, mas como eu vou analisar tanto o passado e já fazer umas simulações ao longo dos vídeos do presente e o futuro, eu vou fazer 3 períodos. Então o passado é julho, a gente vai analisar como está até setembro e depois como é que está no mês de outubro, para ter 3 momentos de análise, tá bom? Então o que você faz? Você vem com uma régua e você vai até o último dia do mês que você deseja, ou você pode vir aqui diretamente. Esse dado é importante, ele mostra qual é o último dia de atualização dos seus dados dentro do banco e você vem aqui, descubra onde focar a sua venda. Eu não pretendo fazer um vídeo chato falando tecnicamente, então a gente vai navegando e vamos discutindo tanto tecnicamente como os resultados. Por isso, se você quiser ver no seu celular e acompanhar na sua tela do seu computador onde você trabalha, fica até mais prático, porque enquanto eu vou fazendo, você vai fazendo também no seu Super Intelli. Agora que você já selecionou, já chegou nessa tela, o que eu recomendo é que você selecione a loja mais importante, a loja que vai gerar maior retorno financeiro para você. Então aqui nós vamos selecionar a loja 6 e na primeira tela você entende os departamentos. As 3 primeiras colunas nós não vamos utilizar agora, ela serve para você visualizar o presente e um futuro de curto prazo e de longo prazo, mas nós vamos visualizar o passado, por isso você vai arrastar para este lado. Tá? Então, o que você tem agora? Você tem as suas variações médias, é isso que eu preciso explicar para você, como é que funciona essas variações para você definir por onde começar. Então vamos lá. O que é a variação média? A variação média mostra o quanto você está vendendo neste período escolhido, ou seja, no mês 7, versus a sua média de curto prazo. Nós trabalhamos com uma média móvel de 120 dias. Então, se você tem, neste caso, R$275 a mais, quer dizer que você está este mês 7 com um resultado de R$275 melhor do que a sua média. A variação mês-ano anterior, ele demonstra qual é o seu resultado em relação ao mesmo mês, ou seja, 7 de 2017 versus 2018. O açougue está vendendo R$34 mil a mais. E a variação ano anterior demonstra o acumulado de janeiro a julho de 2018 versus 2017, ou seja, o açougue está R$209 mil a mais no acumulado melhor em 2018. E aqui você tem exatamente os resultados, o que isso representa em percentual. É 23% a mais do que o ano anterior e 21% a mais do que o ano completo, 2018 versus 2017. O que é interessante que você percebe, as cores, ela já demonstra quais são os pontos críticos para você trabalhar. Um outro dado importante é o próprio rodapé, então dentro daqui você pode ir para cima e para baixo, mas você tem o rodapé que demonstra o valor total e você tem aqui as médias, quando você fala em percentual, ou seja, 10% é a média de crescimento entre este ano e o ano anterior e 8% em relação ao mês de julho de 2018 versus 2017. E esse empate técnico entre o mês de julho versus a média deste próprio ano no curto prazo. Agora você pode se perguntar, tudo bem, mas vou começar por onde? Eu gosto de, quando eu chego numa empresa, analisar o resultado acumulado do ano. Então, se você está no meio do ano como nós estamos, ele demonstra um resultado acumulado.
Ou seja, se você tem um resultado de 10%, todas as médias que estão abaixo de 10%, ela merece uma atenção. Você pode comparar o mês específico, então fica fácil. Você já tem aqui o que está pior este mês em relação ao ano anterior e assim a média. Mas eu gosto de começar a comparar aqui pelo ano, né? Saber exatamente o que precisa ser trabalhado de forma de longo prazo. Aqui eu tenho bebidas, 0%. Por que bebidas eu gostaria de trabalhar mesmo não estando acumulado? Porque o valor agregado dela é muito alto, né? Então você tem aqui uma regressão de 0%, porém o faturamento dela é de 2.340. Então para mim, abaixo de 10 de crescimento é importante. Então eu vou começar pelo que me dá maior resultado. Eu começaria pela bebida. Então esse é o seu trabalho. A sua tarefa, na verdade, agora é classificar pelo ano ou pelo mês e definir qual é o objeto de estudo que você vai montar o plano de ação para você para o próximo mês. É isso que nós vamos construir, é um plano de ação baseado no seu passado, com o departamento mais crítico e vamos avaliar quais os motivos que está acontecendo isso para que você corrija para os próximos meses. Bom, agora que você já escolheu o seu departamento, quero te explicar o que é o gráfico de cascata. Não selecionei nada, tá? Puramente a loja. Então você tem cada tamanho dessa barra representa o percentual, ou seja, aqui ele cresceu 82%, 41%, e aqui ele vem demonstrando a variação de crescimento em relação à média aqui do crescimento mês a mês. Então você tem aqui que em julho a loja caiu 0,97%. Quando você seleciona o seu departamento, você tem uma outra curva, ou seja, o sistema ele vai atualizar o crescimento aqui. O que nós percebemos rapidamente? Por isso eu pedi para você não mudar o gráfico, a data inicial, mantenha em janeiro, porque você vai conseguir acompanhar os dois períodos e entender a sazonalidade. Então você consegue acompanhar e ter uma diferença. Então abril caiu 4,87 e aqui caiu 2,69, ou seja, esse ano está pior as variações em relação ao ano anterior. Então esse é o objetivo da cascata, de uma forma muito rápida você visualizar o crescimento e a variação de suas vendas ao longo do período. Ao longo do período você tem aqui uma barra do lado direito, ele demonstra quanto que você teve de crescimento, ou seja, menos 6,65 ao longo desse período todo. Então é esse que é um dado importante aqui, você seleciona um período menor, você vai ter uma variação aqui do crescimento também. Agora eu gostaria que você fizesse um comparativo entre o gráfico do departamento analisado e a loja toda. Como que você faz? É só você clicar de novo no departamento, ficando todos os grupos aqui branco, você percebe que já muda para a loja. Então faça uma análise, o que aconteceu, qual foi o mês mais crítico, o que aconteceu com aquele departamento. Então agora que nós já definimos o departamento, já entendeu a variação de crescimento ou regressão entre os períodos, o próximo vídeo nós vamos analisar aonde estão os problemas, quais são os setores que estão impactando. Então você já sabe qual é o problema, qual é o seu foco e como vamos resolver.